A apresentação Tensões Jornalísticas entre Privacidade e Transparência, do Rogério Cristofoletti, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a pesquisa sobre qualidade jornalística com 42 empresas de mídia do Brasil e Reino Unido, do Danilo Rothberg, da Unesp. Mas antes das apresentações dos dois, teremos a apresentação Brasil, Mídia e Democracia, de Lisiane Guazina, nossa querida professora aqui da Universidade de Brasília, e depois da apresentação dos colegas, teremos Marcos Santuário falando sobre comunicação, accountability e jornalismo cultural. Então, assim sendo, eu queria chamar aqui à frente, pedindo uma salva de palmas não só para os dois, mas também para os nossos colegas que estão fora de Brasília hoje, Lisiane Guazina e Marcos Santuário, muito obrigado. E já passo a palavra para a professora Lisiane Guazina fazer sua apresentação. Eu acho que eu vou na frente para poder mexer nesse computador. Boa tarde, pessoal. Em vez de me sentar aqui, já que eu... Beleza, eu vou aqui na frente. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Professor Christians. I'm so glad to see you here. Welcome. Eu vou falar em português. Eu vou trazer para vocês algumas reflexões sobre o nosso contexto Brasil, Mídia e Democracia pós-eleitoral, né? Um contexto bastante complexo, a partir de algumas discussões feitas no terreno do jornalismo, mas também no terreno da mídia, no sentido mais geral, né? A partir das discussões sobre comunicação e política e as pesquisas que eu tenho feito. Eu tenho partido de uma ideia, que é uma ideia que inclusive a gente estava discutindo numa banca aqui embaixo mais cedo, que é a noção de pós-democracia. Um cenário em que há uma tensão muito grande, uma instabilidade institucional, né, no sentido da experiência democrática brasileira, e falando especificamente, uma emergência e participação de novos atores na agenda pública com discursos antidemocráticos, né, e esse é um elemento... discursos antidemocráticos não é um elemento novo, mas a emergência de novos atores com esses discursos ganhando uma certa centralidade na agenda pública é algo que a gente pode considerar novo, né? E uma utilização das instituições democráticas para fragilização ou ruptura de experiências democráticas em nome do mercado. Então, um certo acirramento das tensões entre Estado e mercado e de grupos que disputam não só a agenda pública, mas também querem disputar os espaços políticos além das instituições públicas. Então, essa é uma ideia, um conceito geral da ideia de uma pós-democracia, ou seja, uma noção de que a democracia está sendo esvaziada pelo tensionamento com o mercado e com outros grupos políticos que não promovem a democracia, né? Bom, queria falar um pouco sobre o contexto geral das relações entre mídia e democracia no Brasil, a partir do contexto que a gente está vivendo, partindo da noção de polarização da internet e das mídias sociais, né? A gente tem um dado ali, que é um dado de 2016, sobre usuários de internet, já tem dados novos, eu trouxe esse, especialmente chamando atenção para a reconfiguração do processo de produção e circulação das informações hoje e do processo de consumo de informação, do consumo de notícias, né? E o quanto essa reconfiguração impacta nos processos decisórios políticos, impacta no próprio contexto de produção jornalística e impacta, por exemplo, em eleições, né? A gente teve aí um momento nas eleições que nos diz respeito especialmente no que tange a esse contexto digital, né? Ainda tentando dar forma a esse contexto da relação entre mídia e democracia no Brasil, queria chamar a atenção para o que alguns autores estão falando sobre as mudanças nas formas de ação e participação política. Não só a gente vive uma discussão muito grande sobre crise de representação, né? A gente poderia falar uma tarde inteira sobre isso, cientistas políticos adoram falar sobre isso, uma grande temática, mas o que eu chamo a atenção aqui é as diferentes formas de participação em ação política, especialmente no âmbito digital, que é o uso de uma retórica reivindicatória do espaço político a partir de mensagens hostis, mensagens agressivas,
a partir de usos de canais diretos de mobilização, que é gravar o seu próprio vídeo, o político grava o seu próprio vídeo e assim participa, e agenda matemática, né? Vocês sabem do que eu estou falando, temos muitos exemplos, né? E a partir também da narrativa de experiências digitais, experiências pessoais. Então, isso significa que a opinião de alguém, a fala de alguém, a visibilização dessa sua experiência se torna um elemento importante na discussão da agenda política, da agenda pública, né? É uma característica. O Vitor Chagas tem trabalhado muito em relação a isso, o João, que é o Silva desse texto também, né? Estudando principalmente o WhatsApp. Ainda nesse sentido de circulação de informação em redes, tem um elemento bem importante nessa discussão sobre mídia e democracia, que é o elemento não humano, né? A produção não humana, digamos assim, de informação, de circulação e de configuração desses espaços de discussão. Então, os grupos de WhatsApp, os famosos grupos de WhatsApp que tiveram um papel tão relevante nessas eleições, são considerados por muitos autores como grupos hubs, ou robôs emissores de grandes conexões, que acabam trazendo a discussão pública para dentro da esfera privada, vamos pensar assim, porque grupos de WhatsApp são grupos que nem sempre são públicos, né? Então o processo de discussão e de organização da informação e de reprodução dessa informação se dá no estabelecimento de conexões diretas entre as pessoas, né? Por isso é tão... esse processo de, digamos, privatização dessa discussão pública acaba alterando também a forma como se entende e se participa da política. Tudo isso que eu trago aqui são elementos discutidos por vários autores e autoras do ponto de vista da comunicação e política, né? E aí tem um elemento que, especialmente para mim, é bastante importante, para outros colegas que estudam jornalismo, né, que trabalham com jornalismo especialmente, que é uma certa perda da centralidade do jornalismo tradicional como um legitimador das narrativas sobre o mundo, especialmente falando aí sobre o mundo da política, né? Tem vários autores e autoras já trabalhando com essa ideia, dessa perda de centralidade, ou seja, o jornalismo, especialmente nesse momento histórico, digamos assim, que estamos vivendo, e aí eu falo do jornalismo tradicional ou jornalismo de referência, ele se desloca para um lugar que não é mais o de referência sobre a organização das narrativas sobre a política, né? E esse é um elemento interessante não só da gente observar, mas especialmente da gente entender dentro daquele contexto maior sobre as relações entre mídia e democracia. Bom, tem um outro elemento que ajuda nesse deslocamento da centralidade do jornalismo, que é a emergência de novas formas de autoridade. Quando a gente fala de jornalismo, especialmente, a gente está falando de autoridade que vem como fonte, né? O jornalismo que legitima determinadas fontes, que traz determinadas fontes para as matérias, especialmente no caso das matérias sobre política, e é uma grande crítica ao jornalismo político tradicional de referência, é que houve as mesmas fontes, e que fontes, por exemplo, como movimentos sociais não aparecem tanto nas matérias, ou quase não aparecem nas matérias, ou quando aparecem são criminalizados ou desqualificados, e por aí vai, né? Tem uma série de pesquisas que falam sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive um outro momento em que as fontes de autoridade, elas são dadas pelas redes, né? E aí pela circulação dessa informação. Então a curtida, o compartilhamento, o comentário nas redes se tornam elementos importantes, o número de visualizações se tornam elementos importantes para construir figuras públicas, e aí a importância, por exemplo, de novas figuras no cenário político, que são os youtubers, por exemplo. Vários autores vão falar sobre isso. Semana passada o Marcelo Alves falou, né, estudando aí, num evento que a gente teve, estudando aí essa emergência de novos atores. E esses novos atores aparecem, então, nessas redes e se tornam parte importante da discussão pública, agendando, tematizando e, enfim, se posicionando sobre as questões políticas, né? E aí tem alguns elementos importantes nessas novas formas de autoridade, digamos assim. Eu falei da personalização, por causa dos youtubers, né? Da interpretação, porque tudo passa a ser um movimento de interpretar o mundo de forma visível, né, de estar nas redes para interpretar.
de imediatismo, é aquilo que é a interpretação dada na hora, né? Os textões que vão lacrar, as interpretações que vão acabar com qualquer outra discussão e por aí vai, que vão se tornar dominantes. E também o fato de ser facilmente encontrável. Então, uma posição, uma opinião, uma interpretação, ela se torna importante porque ela está lá no YouTube, ou ela é facilmente encontrável pelo Google, ou você consegue buscar, ou vai chegar até você pelos algoritmos via Facebook. E aí isso se torna um elemento importante para se discutir aquela temática e aquela pessoa que está dizendo aquilo, né? É uma outra configuração, no caso brasileiro, dessa circulação de notícia, de informação, de tudo aquilo que parte... que possa ser elemento importante para a discussão da política. Bom, trago para vocês uma reflexão, que é uma reflexão que o próprio Silvio Weisberg, que é nosso colega argentino, que está nos Estados Unidos, não é o único autor que fala sobre isso, mas é um autor que traz uma contribuição interessante sobre a ideia de uma comunicação da pós-verdade, né? Um conjunto de elementos que circulam dentro das redes sociais, mas também fora, ou seja, extrapolam, que fazem parte da nossa vida e que são novas formas de propaganda, de disseminação, inclusive, de mentiras ou de formulação ou formação de opinião pública sem fundamentação em fatos e para um público que muitas vezes é impermeável à correção de informação. O que isso significa, na verdade? A ideia de uma narrativização, para alguns autores e autoras, da vida política e da vida pública. Então, tudo se torna uma narrativa e, como narrativa, ela pode ou não ser verdade, mas ela está tendo o mesmo status de narrativa. Inclusive as notícias que têm fontes acreditadas ou que são mais ou menos verossímeis, né? Esse é um elemento que o Weisberg e outros autores vão entender como um elemento distintivo, ou seja, um elemento singular do momento que a gente está vivendo, que não é um momento só brasileiro, né? É um momento de experiências democráticas em diferentes países que enfrentam essas mesmas questões, com as suas singularidades, mas enfrentam essas questões a partir de algo que é bem interessante, que é inclusive a circulação de, aí tá pequenininho, de fake news, né? A gente não poderia falar aqui desse processo de circulação de desinformação, e aí entendendo fake news não só como notícia, efetivamente, mas como toda forma de boato ou interferência ou circulação de uma informação que não pode ser verificada, ou que, em sendo verificada, é identificada como uma informação que não é verdadeira, correta, ou que não corresponde a algum determinado dado. A grande questão aqui é que essa criação e proliferação dessas formas de desinformação, como eu disse, elas se tornam narrativas que, independentemente de serem verdadeiras ou não, elas se tornam narrativas importantes para a discussão do espaço público, né? Ou se tornam agenda. E esse eu acho que é o ponto mais importante para delimitar aqui. Eu vou passar, até para não tomar muito tempo, que aqui é só uma definição em relação à notícia, mas eu quero chamar a atenção para dois elementos daquele quadro final em relação às notícias e às fake news, news e fake news, que é o fato de que, no caso da produção da notícia tradicionalmente entendida como notícia, a gente vai ter aí, por exemplo, o capital da credibilidade como uma grande fonte de respeito àquela notícia, como confiança de que aquela notícia é verdadeira, entre aspas, né? No caso das fake news, a gente pode, e vários autores vão mostrar isso, a confiança vem da emoção, do envolvimento afetivo, do conteúdo emocional e de quem repassou aquela notícia, por exemplo, né? Então se desloca também o lugar de onde se estabelece a relação de confiança da informação. Bom, e aí eu queria pensar um pouquinho sobre, então, elementos que dizem respeito. Como eu disse, eu trouxe reflexões e provocações a partir do que eu tenho trabalhado e de outros autores. Eu queria pensar um pouquinho sobre o papel hoje não só do jornalismo, mas das mídias sociais em relação à construção desse cenário, que é um novo cenário não só de circulação, como de produção de informação, mas também de participação política e de entendimento sobre o que é política, né?
Um elemento que eu considero que é bem interessante para a gente entender o que está acontecendo hoje em vários lugares do mundo e em várias experiências democráticas, mas particularmente no Brasil, é o elemento do populismo, é chamado como neopopulismo, que é exatamente a forma de construção do discurso político calcada na relação nós-eles, né? E aí eu não estou falando do populismo no sentido clássico, do Laclau, e nem das experiências de populismo de esquerda na América Latina, mas estou falando de novas configurações, e aí neopopulismo, e trouxe dois autores que estão falando dessas questões, um por um lado italiano, digamos assim, o outro por um lado norte-americano, que identificam, que é o Weisbord e o Boba, que identificam esses elementos, especialmente personalistas, que dizem respeito à figura, à imagem do político ou das pessoas, né, de quem trata da discussão política, mas elementos personalistas circulando de forma mais fácil nas mídias sociais. Isso tem estudos, do Bob especialmente é interessante, mas tem outros, que tem conteúdo de forte carga emocional, que trabalha com as questões emocionais, com os vínculos, inclusive na nossa cultura, com os medos que são coletivos, por exemplo, e que organizam a forma de ação política e de construção de imagem de políticos e de pessoas, atores políticos em geral, a partir da emoção e a partir desse conflito nós versus eles, que é muito característico do elemento populista, né? Então, o que esses autores vão dizer é que existe uma afinidade eletiva entre mídias sociais e essa forma de construção de discurso nós versus eles, de acirramento de conflito, de acirramento adversarial. E que as mídias sociais vão potencializar isso, mas não só está nas mídias sociais. Aí eu já vou encerrando. O que eu tenho feito reflexão nos últimos tempos são esses elementos personalistas, neopopulistas e de desqualificação da política como processo, presentes também no jornalismo, né? E aí tem uma longa já pesquisa, não só eu, como vários autores na área de comunicação política ou jornalismo político, que vão mostrar como as pesquisas, como as coberturas, por exemplo, relacionadas à corrupção, elas não só trazem o elemento da corrupção como uma grande agenda temática, mas elas também dizem respeito ao fato de que, ao mesmo tempo em que revelam desvios, etc., que são importantes, mas elas também podem, e muitas vezes fazem, desqualificar também as instituições políticas. O Congresso vive uma tradição de pesquisas aí sobre problemas de imagem pública do Congresso e por aí vai, né? Então, a gente tem alguns elementos que estão presentes hoje nas mídias sociais, como personalização e construção de discurso de conflito, nós versus eles, e de discursos de ódio, que também estão presentes de maneira mais fluida, né, menos potencializada, mas estão presentes no jornalismo político tradicional, às vezes o jornalismo político de referência, que é a exacerbação do conflito e dos conflitos políticos, a desqualificação da política e dos políticos e um agendamento muito potente em relação à temática da corrupção, que não é uma agenda nova, né? Digamos assim, mas é uma agenda que está muito presente. Então, a polarização, a personalização e o neopopulismo como elementos também presentes no jornalismo, né? De forma diferente. Eu queria fechar essa reflexão trazendo essa fala do Wilson Gomes, que quem me conhece sabe que eu já utilizei outras vezes, porque eu acho que ela é uma fala muito potente no sentido de nos fazer refletir sobre o tipo de mídia que nós queremos, o tipo de jornalismo que nós queremos e o compromisso que o jornalismo tem com a democracia, né? No nosso caso, no caso brasileiro. E aí eu acho que essa fala ela é muito importante no sentido de que a gente tem uma longa tradição de pensar o jornalismo como um elemento um elemento fundamental na construção democrática, um elemento de referência na construção das experiências democráticas, mas a gente também tem
e o contexto de hoje nos força a pensar que o jornalismo também tem elementos que nem sempre promovem as dimensões democráticas, né? Então, a gente precisa pensar no compromisso do jornalismo brasileiro, não só de referência, mas de outras formas de produção jornalística, efetivamente com as dimensões democráticas, com a democracia. E eu falo, não só do ponto de vista da liberdade de expressão, né, da liberdade de opinião, de manifestação, de imprensa, ou seja, as liberdades de expressão, mas também com aqueles direitos que dizem respeito aos direitos humanos, né? E que estão presentes, por exemplo, no próprio Código de Ética dos Jornalistas, né? Se não me engano, no artigo 6º. Bom, era isso, era mais uma reflexão do que trazer dados de pesquisa, e eu estou aberta aí ao debate. Boa tarde, Brasília. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o convite do professor Fernando Paulino para esse importante evento. A Universidade de Brasília, mais uma vez, oferece para a comunidade uma oportunidade para discutir aspectos importantes da vida social, e esse seminário nos dá o pretexto de colocar questões e apontar caminhos futuros. Eu quero me desculpar por não estar aí com vocês, porque eu estou passando uma temporada em Sevilha para atividades do meu pós-doutoramento. E eu pretendia fazer essa intervenção em tempo real, mas um desacerto na minha agenda fez chocar dois compromissos. Então, no momento em que vocês estarão vendo esse vídeo, muito provavelmente eu vou estar em Rabat, no Marrocos, e para não correr o risco de fazer uma transmissão em trânsito, eu decidi gravar essa rápida intervenção. Se vocês tiverem perguntas, por favor, encaminhem ao professor Paulino, que pode me repassar. Eu terei o máximo prazer e interesse em responder, porque esse é um assunto prioritário nas minhas pesquisas. Feito esses apontamentos, vamos ao que me traz até vocês. Como diz o título da minha fala, eu quero explorar um pouco as tensões atuais no jornalismo entre privacidade e transparência. Esses dois conceitos estão sofrendo profundas e muito rápidas mudanças, e eu quero me deter inicialmente sobre a questão da privacidade. Desde 2016, eu venho desenvolvendo uma pesquisa para tentar entender melhor como o jornalismo está sendo impactado pelas muitas mudanças que vem sofrendo a privacidade. Sim, é verdade, a privacidade já não é mais o que era antigamente. Já foi o tempo em que se pensava que a vida pública e a vida privada eram mundos bem definidos e bem separados. Hoje, as divisas que os separam não estão só borradas, mas em algumas situações elas são inexistentes, em outras elas são ambíguas. Há pelo menos 50 anos, alguns pesquisadores já estão tratando disso. Em 69, um sujeito chamado Jerry Rosenberg publicou um livro chamado The Death of Privacy, A Morte da Privacidade. Ele apontava para o fato de que os meios de comunicação e a vida urbana estavam modificando as nossas culturas e transformando o nosso modo social de viver. Desde Rosenberg, outros autores em diversas décadas vêm se preocupando com o fim da privacidade. Mais recentemente, nas últimas 2 décadas pelo menos, isso de forma mais intensa. Em 99, o Reginald Whittaker já alertava para o fato de que a vigilância total estava se tornando uma realidade em muitos países. Na mesma época, Charles Sykes apontava para os ataques contra os direitos pessoais em casa, no trabalho e nos demais quadrantes da vida dos sujeitos nas nossas sociedades. O Craig LaMay organizou um livro em 2003 retomando a discussão pela perspectiva do jornalismo e a urgência de se debater como os profissionais lidam ou lidavam com a privacidade, pelo menos lá nos Estados Unidos ou nos meios anglo-saxônicos. Em 2007, a Jacqueline Klosek alertou para o que ela chamava de uma guerra contra a privacidade. E outros pesquisadores se puseram
a combater a hipótese do fim da privacidade. Há um bom livro sobre o tema que foi organizado em 2014 por Tubaro Kazili e Sarabi, e outros autores também se colocaram a pensar sobre como seria viver num mundo sem privacidade. É o caso de um volume editado por Austin Sarah em 2015. Numa realidade como a nossa, atual, quando se fala de Wikileaks, vazamentos globais de informação, de fugas de dados pessoais, do escândalo Cambridge Analytica Facebook, de leis de proteção de dados pessoais, não se pode simplesmente fazer como o Mark Zuckerberg fez em 2010, quando ele disse que a privacidade não é mais uma norma social. Um documentário brasileiro chamado Freenet é bastante divertido nesse sentido, pois em um determinado momento os realizadores passam a perseguir Mark nas ruas e a importuná-lo. E o que ele queria, afinal? Ele queria privacidade. Vocês podem encontrar esse documentário no YouTube, aliás, vale também encontrar no YouTube, assistir e ver o TED do jornalista Glenn Greenwald, que explica por que privacidade importa. Muito bem, não dá para jogar o bebê com a água do banho, como eu costumo dizer. Não dá para descartar a privacidade só porque ela não é mais como era antigamente. Do ponto de vista conceitual, duas autoras dos Estados Unidos contribuíram bastante nos últimos tempos. Uma delas é Sandra Petronio, que em 2002 escreveu um livro sobre a necessidade de reimaginar as fronteiras da privacidade por meio do que ela chama de uma dialética da divulgação. E a Ellen Nissenbaum, que em 2010 propôs a ideia de integridade contextual para a privacidade. A Ellen Nissenbaum, junto com o Daniel Solove, são hoje os nomes mais lembrados dos Estados Unidos quando se discute o tema. E as contribuições deles são no sentido de se pensar a privacidade não como um círculo rígido, com fronteiras bem demarcadas e uma cancela para restringir a entrada e a saída de alguém ou de algo. O contexto e as relações entre as pessoas vão ser determinantes e eles vão ajudar a definir o que deve circular amplamente e o que deve ser resguardado. Isso parece bastante óbvio hoje, mas não foi fácil chegar até aqui e a pensar dessa maneira. A privacidade ela é uma construção social, ela é histórica, ela é uma invenção humana, ela evolui conforme as sociedades evoluem. Isso é um distinto de cada geografia, isso é uma distinção de cada localidade também. Os contextos vão determinar. Os autores mais recentes e que me parecem mais arejados a tratar desse assunto são John L. Mills, que em 2015 publicou um livro chamado Privacy in the New Media Age, e o Andrew McStay, que 2 anos depois, em 2017, lançou um livro um pouco mais interessante chamado Privacy and the Media. Esses autores eles nos ajudam a considerar, primeiro, as contribuições da Ellen Nissenbaum e dos outros, e a considerar a privacidade não como uma capacidade de esconder algo, de restringir alguma coisa, mas como autonomia informacional. E o que quer dizer isso? Num mundo como o nosso, em que muitas das nossas informações pessoais estão disponíveis e que muitos desses dados foram oferecidos por nós mesmos, ora, a privacidade vai significar o nosso poder sobre esses dados. Ter privacidade, então, vai ser o quê? Vai ser exercer um controle sobre os nossos próprios dados, decidir sobre o que nós queremos que os outros saibam de nós e decidir o que queremos guardar para nós mesmos. Isso tem tudo a ver com a nossa realidade, nossa atualidade. Quando a gente vê nas redes sociais, por exemplo, as pessoas nos atirando na cara detalhes das suas vidas pessoais que nós não gostaríamos de saber. E tem tudo a ver com jornalismo também, porque jornalismo, como já disse o Heródoto Barbeiro, o jornalista Heródoto Barbeiro, o jornalismo é aquela atividade que mostra para uma parte da sociedade o que a outra parte está tentando esconder. Então, a dicotomia privacidade e publicidade é essencial e fundamental no jornalismo. Aliás, a privacidade vai surgir como um direito pessoal em 1890 nos Estados Unidos, muito por conta dos meios de comunicação. Os advogados Warren
e Brandeis, né, Samuel Warren e Louis Brandeis, vão manifestar suas preocupações sobre os jornais que estavam surgindo naquela época, no final do século XIX, e invadindo a vida das pessoas com as suas impertinentes câmeras fotográficas. A privacidade então vai ser colocada pela primeira vez como um direito pessoal, mas ela é, em muitas situações, um direito pessoal que colide com o direito coletivo, que é o que? O direito de saber, o direito à informação. E aí nós temos um ponto de tensão crucial entre privacidade e transparência. Como vamos equalizar isso em nossos dias? Esse é um desafio imenso. O que significa invadir a privacidade alheia numa época em que, por exemplo, as pessoas negociam as suas intimidades a todo momento nas redes sociais? O que é legítimo investigar em termos de vida pessoal de sujeitos anônimos ou de celebridades e pessoas com cargos e funções públicas? Como nós podemos definir interesse público na atualidade? Vejam vocês que os códigos de ética da nossa profissão fazem constar a preocupação com a privacidade alheia. Muitos desses códigos dizem que os jornalistas devem respeitar a privacidade, a intimidade, mas esses mesmos documentos eles deixam amplas brechas para violar a privacidade. Em nome do quê? Do chamado interesse público. É realmente estranho, confuso, desconcertante. Ao mesmo tempo em que os jornalistas se especializam e se instrumentalizam para invadir a privacidade alheia, para garantir o direito à informação, os jornalistas mesmos são o quê? São muito arredios quanto à transparência dos seus próprios atos. Eu pergunto, como a privacidade é compreendida pelos jornalistas na atualidade? O que eles consideram importante revelar, no momento, contrariando a vontade de preservação de terceiros. Para responder um pouco essas questões, eu fui ouvir os jornalistas. Eu elaborei um questionário eletrônico de 26 questões, de múltipla escolha, que abordassem esse tema. Antes de aplicar a survey, eu tramitei tanto o questionário quanto o termo de consentimento livre e esclarecido no Comitê de Ética em pesquisa lá da Universidade Federal de Santa Catarina, a minha universidade. Eu atendi então a resolução 510 de 2016 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa e inseri a pesquisa na plataforma Brasil. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho importante informar sobre isso, porque é uma questão de coerência científica, é uma pesquisa sobre ética, então precisamos também adotar meios éticos de coleta de dados e também uma questão de transparência para que outras pessoas possam saber um pouco mais dela. Pois bem, depois de aprovado pelo Comitê de Ética e liberado para a coleta de dados, eu apliquei o questionário através de listas pessoais de jornalistas em todo o Brasil. Eu não tive preocupação estatística, mas eu quis manter uma certa proporcionalidade de participação de jornalistas de todas as regiões brasileiras. Eu tomei como base os dados censitários do Perfil do Jornalista Brasileiro, aquele livro editado pelo Jacques Mick e pelo Samuel Lima, e eu fui compondo a amostra dos sujeitos de pesquisa a partir de novos e-mails e da técnica de bola de neve. Quando o jornalista indicava, outro da sua redação para responder e assim por diante. Esse meu questionário foi respondido por 120 jornalistas de redação no país todo, jornalistas de redação, não freelancers e não assessores de comunicação. 8,4% eram da região centro-oeste, 10,8% do norte, 19,2% do nordeste, 18,3% do sudeste e 43% do sul do país. Há uma certa desproporção na participação de jornalistas do sul em detrimento do sudeste, mas como eu disse, a minha preocupação não era exatamente estatística, mas proporcionar que todas as regiões participassem. A maioria dos 120 respondentes eram homens, 53% eram homens, e a maior parte dos respondentes tem entre 6 e 10 anos de carreira. 35% então dos respondentes são considerados experientes. Eu também pude ouvir jornalistas menos experientes, com menos de 5 anos e com mais de 20 anos de experiência. Os dados completos dessa survey fazem parte de um artigo que eu escrevi que está submetido a uma revista, então eu não vou detalhar tantos dados, até para manter o trâmite
da avaliação da revista. Eu posso dizer algumas coisas, né? Os dados me mostraram que os jornalistas brasileiros valorizam a privacidade. Para 85% deles, a privacidade é importante ou é muito importante. Mas os jornalistas brasileiros se importam mais com a privacidade das suas fontes do que com as suas próprias privacidades. Isso é preocupante. Isso é preocupante diante de um cenário de crescente vigilância massiva e das perseguições de empresas e governos a jornalistas. Esse desequilíbrio aumenta a vulnerabilidade das redações. Mas isso não faz com que os jornalistas desistam de investigar ou farejar as suas histórias. 84,2% dos sujeitos da pesquisa afirmaram não estar dispostos a deixar de perseguir famosos ou detentores de cargos públicos para contar os seus segredos, por exemplo. Os resultados da survey traçam um perfil impetuoso do jornalista e até mesmo intrusivo. A maior parte deles não hesita em usar bancos de dados reservados para obter dados pessoais para fazer suas matérias, e um pouco mais de um quarto se recusaria a usar e-mails pessoais. Todos os outros usariam e-mails pessoais. E apenas 10% se recusaria a usar mensagens do WhatsApp, né, nas suas matérias. Quer dizer, eles topariam usar e-mails e mensagens interpessoais para fazer as suas matérias, né? Eles não reservariam isso. Os dados sugerem também que os jornalistas brasileiros entendem que as redes sociais funcionam como prateleiras abertas, onde se pode pegar o que bem entender, sem permissões ou autorizações. A maioria dos jornalistas também aceita e naturaliza o uso de câmeras ocultas, e apenas uma parcela bem reduzida rechaça essa prática, 6,7%. Em geral, os jornalistas brasileiros, os profissionais, eles aceitam obter informações mediante acordos de confidencialidade com as suas fontes, o que consagra o off the record, o off, né, na profissão. Quando questionado sobre o uso de drones para captação de dados de imagens, os jornalistas que responderam à pergunta, né, o questionário, consideram um instrumento legítimo. Mas eles demonstram uma certa dúvida se a utilização pode ser uma violação de privacidade ou uma invasão de propriedade. Quer dizer, não está claro para o jornalista brasileiro se aquilo pode resultar num deslize ético ou um crime. Os resultados permitem perceber certa indisposição para obter autorização das fontes por parte dos jornalistas. Para atender às demandas informativas da sociedade, então o jornalista parece entender que o consentimento é meramente protocolar, né, e ele pode ser dispensado. Bom, para finalizar minha fala, as respostas que eu colhi reforçam os cânones profissionais à medida que sobrevalorizam o direito de informar do público frente aos direitos individuais de privacidade e intimidade. Por isso, em situações delicadas como a divulgação de assassinatos, estupros, sequestros e até suicídios, alguns jornalistas relevem a necessidade de resguardar a identidade das suas vítimas. E isso pode abrir, por exemplo, brechas perigosas para a estigmatização, para o julgamento moral dessas vítimas. Como eu disse, isso é apenas uma amostra das percepções dos jornalistas brasileiros sobre a questão da privacidade. De forma direta, a questão está ligada à publicidade das informações. Mas é notório também que os jornalistas são culturalmente avessos à transparência dos seus atos cotidianos. Quantos jornalistas vocês conhecem aí que contam para o seu público como obtiveram as informações das suas matérias? Quantos jornalistas contam exatamente para suas fontes do que trata a reportagem e o que eles farão com as informações que coletaram? Nós poderíamos dizer que esses pequenos segredos jornalísticos ajudam a proteger a informação. Em algumas situações isso é verdade. Em outras, é só uma maneira de ser menos transparente. Justamente o que os jornalistas cobram dos outros agentes sociais. É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês
e bom evento. Por favor, encaminhem as perguntas que tiverem ao professor Paulino, que eu vou ter o prazer de responder a vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Só ensaio. Bom, a gente acabou de ouvir, então, a apresentação do professor Rogério Cristofoletti. A gente passa agora à apresentação do professor Marcos Santuário. Boa tarde. Pensei que eu ia ser o último mesmo, então eu estava preparando assim um discurso forte, uma coisa para mover todo mundo, para não, né, depois de toda a tarde e tal, né, manter o mesmo grau de interesse, apesar de que todos os temas são interessantes, mas a gente sabe que o nosso grau de resistência a muita fala nessa sociedade das mídias sociais e da velocidade da comunicação era cada vez menor, né? Então, os discursos também tendem a desejar ser um pouco mais velozes. Eu vou fazer um discurso veloz, mas não em detrimento do conteúdo e da força dele. Primeiro, eu quero dizer para vocês que o professor Rogério Cristofoletti mandou um abraço aqui. Eu mandei uma foto para ele, para comprovar que ele realmente esteve conosco. Mandou um abraço lá, chegou ao seu destino. Bom, é um prazer estar aqui de novo esse ano, né? A gente esteve o ano passado trabalhando com a mesma temática, a convite do professor Paulino, que agradeço, e eu disse a ele, é verdade, se ele, onde ele chamar eu estarei. Nós estivemos juntos há pouco no México, né? E foi ótimo o nosso encontro com a Laíque, nossos debates sobre esses temas. Bem, aqui eu vim falar sobre uma temática, até o título é denso e é profundo e é infinito, né? Comunicação, accountability e jornalismo cultural. Aí tem 4 elementos para falar, né? Isso dá para muitas horas de fala, mas logicamente eu vou fazer isso em poucos minutos. Logicamente, depois de ouvir todos que estiveram aqui hoje à tarde, eu fui elencando algumas coisas que seriam interessantes dizer e outras que seriam importantes, mas não tão interessantes. Então eu vou ficar com as interessantes agora, para a gente conversar. São 9 pontos, para pegar essa lógica, né, da internet. 9 pontos. Mas eu queria começar com 3 elementos. Primeiro, eu falo desde o lugar da cultura. E quando eu pensei que eu ia ser o último, eu ia começar brincando, dizendo, a cultura sempre é a última, não? A cultura só é primeira em 2 momentos. Quando tem que fazer cortes, né, aí se pensa que a cultura pode, aí tem que cortar, né? Ou quando a gente quer ter um prazer imenso. Olha só que contradição, né? Um paradoxo, né? Parece o mais descartável, mas em outro momento pode ser o mais desejado por nós. Chega de trabalho, chega de estudo, chega de intelectualidade, eu quero ver um filme, quero ler um livro, eu quero assistir um show, eu quero dançar, eu quero me divertir. Eu entro num universo cultural e eu quero isso para mim. Mas ao mesmo tempo, por outro lado, é o primeiro que, sobretudo, quem tem o poder, quando precisa, produz cortes. Bom, eu também falo de um lugar da América Latina. Eu sou gaúcho, eu vim lá hoje de Porto Alegre, saí de lá cedinho, não tão cedo quanto o Rosenildo, né, que saiu de madrugada lá do Sergipe. E sou latino-americano. Isso não é só uma fala, é uma identidade. Ela não é resistência, mas ela é insistência. Aos 19 anos eu deixei a minha universidade, deixei a minha cidade, deixei a minha família e fui viajar pela América Latina fazendo música, cultura, né? Fazendo música e vivendo a realidade de vários países latino-americanos. Era para ser 1 ano da minha vida e foram 8 anos da minha vida, viajando pela América Latina, conhecendo pessoas, famílias, gente, culturas, e isso me tornou um cidadão latino-americano, né? Ampliando a visão daquele gaúcho que conhecia o Rio Grande do Sul e achava que o mundo terminava ali em Santa Catarina, né? Então, quer dizer, ampliações do universo. Eu nasci no século passado,
E eu nasci junto com a Rede Globo de televisão. Não é minha, eu quero dizer. Também não é minha a Rede Record, na qual eu sou editor de cultura lá em Porto Alegre. É bom dizer isso na sequência, para não parecer que eu estou fazendo apologia a alguém, né, tal. Fui alfabetizado no audiovisual e na cultura com a Rede Globo. TV preto e branco, que só se tornava colorida quando a gente botava um papel celofane na frente, né? E aí um dia ela era laranja, um dia ela era... Aí depois peguei a televisão a cores, né, logicamente, e com a possibilidade de assistir mais canais. E aí eu remeti, naquele momento eu não entendia muito porque era só a Rede Globo que tinha lá em casa. Depois eu entendi, quando eu li o livro do Daniel Hertz, tese do doutorado dele na Universidade Federal, lá do Rio Grande do Sul, chamada História Secreta da Rede Globo. Como a Rede Globo se constituiu já desde aquele momento com o seu poder tecnológico, né? Então eu entendi por que eu lá em Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, só conseguia sintonizar a Rede Globo e não os outros canais de televisão. Então, isso tudo posterior, né? Fui entendendo esse processo todo. Também, o terceiro elemento eu falo de um mundo globalizado. E aqui nós estamos representados, né, de alguma maneira, também por essa parte da globalização. Isso tudo fez parte da minha formação e é ainda elemento fundamental das minhas pesquisas e dos meus estudos. Os dois principais livros que condensam essa minha ideia, um foi a minha dissertação de mestrado, que trata da globalização da comunicação na América Latina. E o segundo é a minha tese de doutorado, que se chama Jornalismo e Mundo Novo. Não é para vender livro, estou falando isso só para dizer para vocês que esses pensamentos estão condensados aí, e as histórias também, e os estudos a partir da minha vida, porque me parece, e aí entra um outro elemento, eu sou totalmente contra a ideia desse onanismo intelectual acadêmico, que às vezes a gente vive, me incluo. E também sou contra a ditadura do mercado, e falo desde os dois lugares. Eu sou jornalista, como falei para vocês, formado, diplomado, né, que é uma coisa importante, digo isso para os meus alunos sempre também, e sou professor e pesquisador na universidade. E eu transito nesses mundos pelo menos há 22 anos, de forma paralela. Às vezes pode, quem faz isso de vocês, ou se vocês conhecem alguém que o faça, sente como é importante manter a honestidade intelectual para que as coisas sejam feitas como devem ser feitas e também manter a sua própria personalidade nos dois campos. Explico. Como jornalista, nós somos responsáveis pelo nosso trabalho e pela nossa credibilidade. Estamos entrando no universo da democracia, da comunicação, da accountability, né? A gente hoje, mais do que em outros momentos, tem que produzir conteúdos para qualquer tipo de plataforma que existe e que vai existir. Né? Como jornalista, é assim hoje e vai ser cada vez mais amanhã. Ao mesmo tempo, nesse universo de democracia e de governo, eu gosto muito de uma frase que diz: quando o povo teme o governo, se chama ditadura. E quando o governo teme o povo, se chama democracia. Isso para mim também é um balizador de pensamento e de ação. Por que a gente fala de accountability e de questões relacionadas a essa prestação de contas à sociedade? Porque a gente trabalha desde um ponto profissional, que é o nosso trabalho jornalístico, e por outro, a gente trabalha num universo científico, acadêmico, que é o de pesquisa, que é o de análise e que é o de aonde está a maior possibilidade de transformação. E digo isso com toda a credibilidade que as universidades hoje têm.
e com o olhar que vejo nos acadêmicos em sala de aula, seja na graduação, seja na especialização. O pessoal do mestrado e do doutorado já entra numa outra fase, mas também tem uma faísca que precisa ser acendida normalmente, que é o da transformação, da possibilidade de transformação. Senão a gente permanece nas nossas bolhas, né? As bolhas existiam antes da internet, né? Tudo existia, né? Antes da internet. E as bolhas existiam. E hoje a gente pode viver na nossa bolha, a bolha acadêmica, a bolha do, né? Ou a bolha do mercado. E aí a gente não consegue produzir diálogo, que é o que acontece com essas bolhas das redes sociais, né? A gente estava falando antes sobre como fazer, surgiu uma questão, como é que o jornalista faz hoje em relação a esse universo político que a gente está vivendo. Entendo que a ideia da lei da transparência é algo fundamental, e é com ela que a gente tem trabalhado muito também, dentro da nossa rede nacional de observatórios de imprensa, buscando entender, perceber e observar como é que o jornalismo hoje trabalha em relação a essa possibilidade. Nesse ponto também sou muito a favor de um cara chamado Rodrigo Amarante de Castro Neves. Rodrigo Amarante, para os mais iniciados, né? Quando ele, naquela famosa entrevista que 99% dos estudantes de jornalismo do país já viram, quando um jornalista pergunta, durante um show do Los Hermanos, se incomoda ele, toda vez que tem um show do Los Hermanos, que tem que cantar Ana Júlia. E eu não vou contar a história, quem não viu vai lá no YouTube, mas o mais marcante é ele dizer que o que mais incomoda é o jornalismo preguiçoso. Cara, e como tem jornalismo preguiçoso, né? E como nós, jornalistas, podemos ser preguiçosos em relação também a essa utilização de possibilidades, como a lei da transparência, para aprofundar reportagens, investigações que possam aí sim refletir em transformações reais. Bom, isso tudo para mim também está focado no ser humano. As coisas são importantes, mas as pessoas são mais. Isso é uma ideia de vida que para mim implica numa mudança de mentalidade. E não adianta a gente ficar tangenciando situações superficiais se a gente não vai à profundidade dessa situação humana. Acompanhamento não é controle. E aí eu entro na ideia de prestação de contas. Quando a gente pensa na Rede Nacional de Observatórios de Imprensa, a gente está pensando em um acompanhamento sistemático da imprensa, para poder entender várias coisas e para poder também demonstrar várias situações, entendendo que esse acompanhamento sistemático também não é um controle, mas ele desenvolve poder. Quem acompanha e quem acompanha sistematicamente desenvolve responsabilidade e poder, mesmo que esse não seja o seu objetivo, ainda que para alguns isso possa ser o seu objetivo. Também uma responsabilidade moral de ver, porque vejo, logo não só assisto, preciso agir. Necessito de algo que vai além do consumir. E aí é onde essa responsabilidade pode vir à tona, né? Servir é a base do jornalismo. Esse já é o quinto ponto que eu estou falando. Estou chegando nos 9 aqui. Servir à sociedade e não servir a setores da sociedade. E não servir-se do jornalismo. O famoso jornalismo em causa própria.
Isso vai mais além da generosidade intelectual que eu falava e da generosidade profissional, mas se fundamenta nelas também. E aí eu gosto muito de algo que a minha mulher sempre diz, quando eu estou tentando me desculpar de alguma coisa, ela lembra, dizendo: a culpa é tua, tu pode botar em quem tu quiser. E essa é uma máxima que parece tão simples, mas é tão real na vida da gente, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. E aí é a culpa do governo, é a culpa da universidade, é a culpa do meu vizinho, é a culpa do outro. E a generosidade intelectual e profissional fica num outro plano, né? Bom, aí também, no quinto ponto, eu falo do jornalismo cultural, que também, para mim, ele tem que estar ligado a todas essas ideias anteriores. Porque quando não é assim, aí sim, ele é visto como algo superficial e a qualquer momento passível de ser cortado e eliminado da vida da gente. Se não houver essa profundidade de visão e de análise, vai manter-se no universo da superficialidade. Se eu produzo jornalismo cultural, eu preciso ter isso em conta, porque isso vai também revelar os conteúdos daquilo que eu estou produzindo. A responsabilidade de proporcionar conhecimentos dessas diversidades culturais. A gente estava falando antes sobre isso, sobre um universo que é culturalmente diverso. O olhar e a visão do professor Clifford a respeito dos Estados Unidos e a respeito do Brasil é uma visão desde o seu ponto de vista cultural. E o nosso olhar sobre os Estados Unidos, sobre o Brasil, é desde o nosso ponto de vista cultural. Do México é desde o vosso ponto de vista cultural. Que, se não houver respeito a esses pontos de vista, aí tudo é permitido, né? Se Nietzsche dizia que se Deus morreu, tudo é permitido, se o respeito morre, tudo é permitido também, né? Bom, no sexto ponto, eu vejo o desejo de quem olha para o universo cultural e da comunicação. Aquele que produz cultura quer encontrar-se representado e alcançar o seu espaço. Ele está tentando encontrar o seu lugar. E aí ele busca esse jornalismo cultural imerso nesse contexto globalizado, que nós falávamos antes aqui. E aí, apesar do agendamento dos interesses próprios das empresas de comunicação, e aí leia-se todas as empresas de comunicação, o que a sociedade espera e o que o produtor de cultura espera é que ele consiga esse espaço. A gente não pode imaginar que não existem esses interesses, ou que esses interesses são só da Rede Globo, ou são só da CNN, não. Esses interesses são gerais, é desde o veículo do bairro até a grande rede internacional. Alguns interesses podem ser validados quando eles repercutem em ações concretas no universo onde eles estão situados. Pensando também em que esse universo globalizado e tecnologicamente avançado, ele pode produzir um diálogo entre os diferentes locais, onde eu não falo só para o meu local e onde eu não ouço só o meu local. A não ser que o meu desejo realmente seja a bolha. O ponto 7 é perceber esse mercado como o mercado, como e aí eu vou dizer uma única palavra em inglês, que é o player, né? Que hoje se tem muito isso em conta, né? Os players do mercado. Bom, o mercado é um dos players desse universo da cultura, mas ele não pode ser o único, ele precisa ser tomado em conta. E não sei se vocês acompanharam, nessa segunda-feira,
o governo Temer, o presidente Temer assinou um decreto diminuindo o espaço de cineastas brasileiros na composição do Conselho Nacional do Cinema, que é o responsável por elaborar as políticas públicas para o setor do audiovisual. Pô, tem que ficar atento a isso. Saem diretores brasileiros desse conselho e entram players internacionais. O que está bem. Eu também, na minha visão, não existe a necessidade de um radicalismo nesse sentido. Porém, é importante manter também a presença de uma representação importante, não só dos representantes do mercado. Aí nós estamos falando em Netflix, em HBO, em vários outros produtores hoje de conteúdos e exibidores de conteúdos e distribuidores de conteúdos também. E adoro séries em streaming, não pensa que não, adoro. Scandal, para entender um pouco o universo norte-americano, com a Olivia Pope, por exemplo, entre outros, né, que não vou fazer comerciais aqui. Bom, a gente falou, ponto 8, sobre mídias sociais. Aí, o pensamento aqui é, nós os tradicionais, e digo tradicional porque eu sou do milênio passado, me formei no milênio passado, comecei a trabalhar em jornalismo no milênio passado, sobrevivi a essas questões tecnológicas, mercadológicas, de grupos de comunicação e tal. Eu comentei para vocês que eu edito a cultura de um jornal lá no Rio Grande do Sul, talvez vocês conheçam, o Correio do Povo, é um dos mais antigos do Brasil, né? E ele era até 2007 propriedade de uma família de empresários do arroz, do agronegócio, e depois foi vendido para a Rede Record em 2007, e eu estava antes nos outros 2 donos anteriores, e quando a Rede Record assumiu eu desejei permanecer. Eu continuo católico, não virei evangélico, ninguém me obrigou a virar evangélico lá na Rede Record, e desejei permanecer. E é interessante, né, para quem não sabe, que a Rede Record, um dos maiores acionistas, é o bispo Edir Macedo, da Igreja Universal. Aquele desejo do jornalista de permanecer fazendo jornalismo, que até hoje eu não consigo me livrar disso, e por outro lado do pesquisador que quer observar de perto uma realidade para poder depois produzir algo a respeito dela e não simplesmente traduzir palavras do senso comum a respeito desse universo. Me mantive lá e fui acompanhando os processos em que aquele veículo tradicional de 1895 hoje está absolutamente conectado às novas realidades das mídias sociais. Ele continua um jornal impresso diário, de domingo a domingo, mas ele hoje está também em todas as mídias sociais. Não graças a pessoas de 50 anos, ou de 60, ou quase 70 que estão lá. Graças aos jovens que chegaram até as redações hoje e demonstraram as possibilidades, e o mercado foi mostrando a necessidade, né? Porque se os jornais não se modernizam nessa perspectiva, a tendência é uma morte cada vez mais rápida do impresso. Eu, em aula, quando pergunto para 30 alunos quem é que leu o jornal de hoje, quem é que pegou o jornal em papel, no máximo 2 ou 3 alunos que normalmente trabalham em assessoria de imprensa, né? Os demais não. Mas aí quando eu pergunto, e vocês leram os jornais? Aí 50% leram. Mas não foi no impresso, né? E eu não brigo com isso, digo também para os alunos que eu me preocuparia com isso como jornalista se eu fosse dono do veículo, que eu não sou, não. Segundo, se eu fosse vendedor de papel e vendedor de tinta
ou vendedor de rotativas. Aí tinha que se preocupar mesmo. E essa gente está preocupada, né? Agora, nós jornalistas temos que saber produzir conteúdos. E essa é a lógica, então, nesse universo de mídias tradicionais e mídias sociais, no que tange a formação do profissional. Outros elementos já foram ditos aqui com bastante propriedade, eu não vou repetir, né? Um detalhe só que eu queria sublinhar, e quase terminando, é que os veículos tradicionais pegam carona nessas novas tecnologias para sobreviver. Mas tem um detalhe importantíssimo. Essas mídias sociais dos veículos tradicionais, elas herdam a credibilidade desses veículos tradicionais. E isso eu não preciso nem explicar para vocês, né? Alguém já comentou aqui, eu vou lá no site da Folha de São Paulo, né? Apesar de que o One by One funciona muito bem também. E para terminar, 2 pontos. Primeiro, existe hoje um desmascaramento e uma maior proximidade dos atores no universo do jornalismo. Resumo, a gente conhece mais quem é o jornalista, a gente sabe mais sobre o jornalista. Isso é só stalkear um pouquinho o camarada que a gente descobre se ele gosta de cão, de gato, se ele bate no cão, que nem o cara do Carrefour e tal. Isso tudo traz uma proximidade com aquele produtor de conteúdo. E aí pode levar a uma proximidade de consumo ou só do seu produto, né, da sua produção, ou simplesmente uma desistência de seguir essa pessoa. Então, enquanto antes era difícil chegar até o produtor daquele conteúdo, e às vezes ele estava lá numa redoma de vidro dentro da sua redação. Hoje não. Hoje, a não ser que ele não tenha nenhuma conexão em rede, ele vai ser conhecido. Ele pode não ter o WhatsApp, né? Mas ele vai ter outras formas de comunicação e de exposição da sua personalidade, dos seus atos. O que acontece? Os que saem dos próprios grupos acabam sendo aqueles que ganham legitimidade. Quero dizer o quê? Vocês já viram isso várias vezes, em vários lugares e em várias situações. O garoto que era blogueiro no seu grupo, tinha um grupo de amigos, de repente ele se constitui como o novo produtor de conteúdo. Ele não precisou ser legitimado por um veículo tradicional de comunicação. Ele foi legitimado pelo seu grupo. E o seu grupo tende a crescer. E aí, enquanto o jornal briga para ter 80 mil assinantes, 100 mil assinantes, o cara daqui a pouco tem ali 2 milhões de seguidores. Isso dá para fazer uma análise, logicamente, né, sobre isso, mas eu estou falando aqui um olhar quantitativo. Aí ele ganha com isso, é legitimado pelo seu lugar de fala e não pelo veículo tradicional, e ao mesmo tempo ele permanece ao lado daqueles que o colocaram nesse patamar, e não por ter passado em uma redação. E terminando essa ideia, o que acontece é uma legitimação quantitativa. Esse é um panorama do universo das mídias sociais. Essa legitimação quantitativa vai produzindo cada vez mais seguidores daquele produtor de conteúdos. E essa é a lógica com a qual os meios tradicionais também precisam trabalhar. E por que o jornalismo cultural tem que se preocupar com isso? Bom, por tudo isso que eu disse antes, e porque nós continuamos sendo aquilo que eu comecei a dizer. Por um lado, os primeiros a serem degolados, e por outro lado, os mais desejados em determinados momentos. Então, quando a gente fala em prestação de contas,
também percebemos a importância de que o jornalismo cultural também seja alvo dessa prestação de contas e que a gente consiga observar mais diretamente e de uma forma mais intensa o que vem sendo produzido, como vem sendo produzido. Porque hoje nós temos diferentes formas de produzir conteúdos, distribuir conteúdos e consumir conteúdos. Mas vocês observam que o elemento comum é o conteúdo. Então, precisamos ter conteúdos, mas precisamos ainda mais que nos observem nessa produção. Porque assim como os governos, quem trabalha com jornalismo cultural precisa respeitar o público. E o público não precisa temer quem trabalha com isso. Isso para a gente depois discutir. Obrigado. Obrigado, professor Santuário. A gente tem 3 minutos de presença da professora Lisiane. Pergunto se alguém teria alguma consideração a fazer sobre a apresentação que ela fez. Se não, também terá a oportunidade, seja amanhã ou seja depois, lisiane.g@com.br. Então, alguém teria algo a dizer sobre a apresentação do professor Santuário? Senão, acho que a gente poderia fazer, então, 20 segundos, por favor, de intervenção e, na sequência, a gente faz considerações finais. Boa tarde. Pegando um pouco lá do professor Christoph, quando ele fala que Trump desconsidera os documentos sobre as questões climáticas, dizendo que ele acusa dizendo que é do Deep State. Então, se é do Deep State, o clima não está aquecendo. Mas, na verdade, há quem diga que, na verdade, o planeta está esfriando. Há quem diga isso. Há quem diga que o planeta Terra é plano e tem muitos seguidores, né? E ontem, conversando com o professor, ele falou sobre os echo chambers, né? Que cria-se essas bolsas onde as pessoas ficam ressonando com elas mesmas e não tem contato, etc. E a professora falando do atentado à democracia, e eu fico perguntando, que democracia de verdade? Porque a pergunta do professor existe ou não existe o Deep State? Porque se não existe, acabou a conversa. Se existe, que democracia nós estamos falando? Né? Por exemplo, em 1975, só para acabar, teve uma CPI chamada nos Estados Unidos de Church Commission, que detectou a intervenção da CIA nos estúdios de Hollywood, nas grandes redações, né? $1 bilhão em 75. Quer dizer, qual democracia nós estamos falando? Quer dizer, o que de novo realmente está acontecendo em termos de echo chamber? Bom, não sei se o professor Cristos depois, Paulino, pode traduzir, ou se o Santuário tem algum comentário sobre isso. Mas a discussão a gente pode ficar eternamente falando sobre o que é democracia, que tipo de democracia que nós vivemos, né? Mas acho que a gente precisa definir, para conseguir ter uma discussão como essa, qual é o papel da transparência, por exemplo, né? Dentro de um contexto democrático, e o compromisso e a responsabilidade desse contexto é a gente definir que existem padrões de realização de democracia formais, né? E aí a gente está falando do ponto de vista legal em relação a direito e de acesso às pessoas à informação, a direitos elementares, básicos, fundamentais. E a gente está falando de outros tipos de direitos que não são só relativos ao formal, ou seja, à legalidade do sistema democrático, como ele se estabelece na nossa experiência, mas que dizem respeito ao exercício democrático de produzir informação e de compartilhar ou de entender informação e por aí vai. Eu olharia para essa pergunta, Molina, a partir de um outro olhar, que não é exatamente do olhar sobre qual democracia estamos falando, mas é sobre o olhar de qual a referência que utilizamos do ponto de vista de quem produz e quem compartilha, quem constrói narrativas sobre o mundo, ou seja, de quem constrói conhecimento sobre o mundo, para dizer o que é verdade ou não.
né? Quando a gente tem um problema de deslegitimação do jornalismo ou de falta de confiança, digamos assim, num jornalismo de referência, a gente tem uma instituição que não é mais entendida como uma instituição que pode dizer que aquilo é ou não é verdade, né? Quando a gente tem uma instituição como a universidade ou os lugares que são centros produtores de conhecimento que são deslegitimados ou desqualificados, como alguns políticos fazem em vários lugares do mundo, né? Você tem um outro lugar de referência que deixa de ser referência, né? E aí qualquer pessoa pode produzir, ou qualquer grupo, uma narrativa, inclusive mitológica, sobre alguma coisa e defender aquela verdade como a sua, e esta verdade estar em disputa aí com outras no mesmo pé de igualdade, porque os espaços de referência, de referencialidade, que dizem o que, do ponto de vista de dados, pode ou não ser, né, estão sendo criticados, deslegitimados ou colocados, desqualificados. Então, acho que um dos momentos que a gente vive hoje é exatamente, do ponto de vista da política especificamente, é que o espaço da crença, ele ganha um lugar importante na decisão política, porque o espaço, os lugares institucionais de produção de conhecimento, como a universidade, a ciência ou o próprio jornalismo, eles estão em questão. Eles estão... E aí... é o que a gente vive hoje. Então, não é só questão de pensar que tipo de democracia, qual democracia vivemos, mas quais são os lugares de referencialidade em que nós podemos ancorar o conhecimento e compartilhar esse conhecimento dentro de um processo que é democrático, uma experiência que ou pode vir a ser, de novo, democrática, numa circulação de conteúdo que a gente tem hoje, que não tem compromisso com o dado. Peço desculpas por ter que sair, mas realmente tem que ir. Não, tá bem. Não, sobre isso, eu diria que as preocupações no que tange ao jornalismo cultural, elas estão embasadas na preocupação das políticas públicas que se estabelecem quando se pensa em democracia. Porque se a democracia é a arte do diálogo e da discussão e do debate, tem que se ter todos os envolvidos nesse processo ou que vão estar diretamente relacionados aos seus resultados, que eles participem desse processo. Quando eu falei para vocês aqui o que aconteceu com o decreto agora do presidente Temer, isso é temerário, tá? Valendo a brincadeira. Porque pode haver um esvaziamento, né, dentro da busca de políticas culturais para o universo do cinema especificamente. Eu trabalho como crítico de cinema já há muito tempo também e produzo festivais, lá a gente faz o Festival de Gramado lá em Rio Grande do Sul, e a gente se preocupa porque a gente vai percebendo a cada ano os reflexos no cinema brasileiro das políticas culturais. E agora eu e o Rubens Evold Filho, que é o meu colega lá de curadoria, a gente está preocupado com o que vai acontecer, não esse ano próximo, os filmes que a gente vai ver, eles já estão quase prontos ou em pós-produção e vão acontecer. Mas daqui a 2 ou 3 anos, se houver uma política de esvaziamento no âmbito cultural, eu tenho medo até o que aconteceu, vocês devem recordar, quando o Collor fechou, né, a Embrafilme, e nós que produzíamos dezenas de filmes, vamos produzir um filme por ano. Então, isso se a gente se preocupa, né, no universo democrático, onde a cultura é uma manifestação democrática também, né? Mas eu sou um otimista, acreditando que agindo e participando e podendo observar sistematicamente, a gente consegue fazer-se ouvir. Porque, como tu disseste, né, eventualmente os grupos que decidem e que fecham a porta para tomar decisões que têm a ver com a nossa vida, eles precisam sentir-se
de alguma maneira, cobrados, observados e vigiados naquilo que eles estão fazendo, para que a decisão tomada a portas fechadas não seja não seja aquilo que vai nos tornar o nosso processo pior, né? E aí é acompanhamento, né? É o que a gente está pensando em termos de, no universo do jornalismo também, prestar contas. Pode fechar a porta, mas presta contas do que vocês estão fazendo e ouve o que a gente tem a dizer. Mas eu só posso falar se eu acompanhar, né? Se eu não acompanho o processo, não posso, em determinado momento, acreditar que tenho que ser ouvido se eu não acompanho esse processo. A democracia também exige participação. E nos processos culturais também. A gente precisa de participação. Não adianta simplesmente assumir o olhar da crítica. A gente está pensando, sempre quando faz crítica dentro do universo do jornalismo, e isso eu tenho muito profundo em mim, é a possibilidade de torná-lo melhor naquilo que ele tem que fazer, no seu objetivo maior, que é também essa questão de cumprir o seu papel social. Então, a crítica que realmente vai produzir algo positivo. E não só vai aparecer como uma criação importante de um indivíduo que teve um olhar crítico sobre algo, mas não construiu a partir disso. Então, olho nas políticas públicas em relação à cultura nesse universo democrático que a gente está vivendo e vamos lutar para continuar a vivê-lo. Ok, professor Paulino. Pessoal, então, queria pedir uma salva de palmas aqui ao Marcos. A gente continua amanhã, então estejamos aqui por volta das 8h15, né? Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e também as pessoas que acompanham esse vídeo através da internet, porque depois deste evento presencial vai lá estar disponibilizado. Muito obrigado.